Sabias que o exercício físico pode afetar os nossos genes? Nas últimas décadas, os cientistas descobriram que o exercício pode alterar a forma como determinados genes do nosso ADN são ativados ou silenciados, o que pode ser a chave para a prevenção de várias doenças, como o cancro, diabetes tipo 2 ou doenças cardíacas. Hoje vais perceber porque não estás condenado à tua genética e como podes escapar da doença com o exercício. Antes de mais, se és novo aqui no canal, o meu nome é Alexandre e seja muito bem-vindo à descoberta do corpo humano. O exercício físico, como já deve estar farto de ouvir, é fundamental para uma boa saúde cardiovascular, muscular, óssea, prevenindo inúmeras doenças crónicas. Mas há cerca de 2 décadas atrás, os cientistas perceberam que o exercício físico poderia alterar o nosso material genético. E isto é possível devido a algo chamado de epigenética. Mas o que é que isto significa? Provavelmente já ouviram falar alguns que a nossa informação genética está no nosso ADN. Ou seja, é no ADN onde estão determinadas as nossas características. Mas isto não explica tudo. Por exemplo, 2 gêmeos verdadeiros ou monozigóticos têm exatamente o mesmo ADN, mas um faz exercício, alimenta-se bem e dorme 8 horas de sono e aos 50 anos consegue correr maratonas, enquanto o outro gêmeo tem uma vida nada saudável, come fast food, não faz exercício, dorme pouco e aos 50 anos, ou seja, com a mesma idade, tem um AVC. E isto é lindo de saber, porque significa que o nosso ADN não vai determinar ao certo como é que a nossa vida vai fluir e que doenças vamos ter. E isto ocorre devido à epigenética. Mas para entendermos o que é epigenética, temos de perceber o que é um gene. O ADN vai ter lá a informação genética que tem de ser lida. Mas existem apenas alguns fragmentos de ADN que podem ser lidos. E estes fragmentos de ADN que são lidos chamam-se os genes. Os genes depois vão ser lidos por uma outra molécula, o RNA mensageiro, e este RNA mensageiro depois vai possibilitar a formação de proteínas, que são de facto as moléculas que vão permitir a função das nossas células. Quando ocorre a leitura de um gene pelo RNA mensageiro e depois origina-se uma proteína, diz-se que o gene está a ser expresso, ou seja, o gene está ativo. No entanto, quando o gene não é lido, diz-se que o gene está silenciado. E os mesmos genes em todas as nossas células, numa altura podem estar a ser ativos, noutra podem estar a ser silenciados. E sabem quais vão ser os principais determinantes para saber que genes são ativos e silenciados? Vai ser o ambiente que nos rodeia, por exemplo, tóxicos que respiramos, coisas que possam ativar genes responsáveis, por exemplo, pelo cancro, mas também os nossos comportamentos, como o tipo de comida que ingerimos e o exercício que praticamos. Mas afinal, o que é aquela epigenética que vai ser tão fundamental para entender o que o exercício físico faz nos nossos genes? Basicamente, o nosso ADN e as proteínas à qual o nosso ADN está enroladinho, que se chamam de estonas, elas vão ter locais específicos para que substâncias químicas se possam ligar a elas. E ao conjunto de todas estas substâncias químicas que se ligam tanto no ADN como nas estonas, chama-se de epigenoma. E ao estudo destas moléculas, chama-se de epigenética. E qual é que vai ser a maravilha destas moléculas? Estas moléculas, basicamente, vão conseguir determinar quando alguns genes são mais ativos e quando outros genes são silenciados. E este vai ser o grande papel do exercício físico, que vai implicar na ativação de determinados genes e silenciamento de outros. Uma dessas moléculas mais importantes de todas chama-se de metil. E basicamente, quando o metil se liga ao ADN ou à cetona, vai se chamar de metilação. E o metil vai ter um papel fundamental porque ele vai silenciar principalmente a expressão de genes. Porque quando o metil se liga ao ADN, ele vai fazer com que este se enrole muito mais à volta da cetona. Ou seja, como ele vai estar muito mais enrolado, não vai ser possível ler a cadeia de ADN. Ou seja, vai acabar por haver o silenciamento do gene. Mas também existe outra molécula importante
que é o grupo acetil-coenzima A, que quando se junta ao ADN chama-se de acetilação. Ele basicamente vai fazer com que o ADN fique mais solto à volta da histona, o que vai facilitar ler o gene. O incrível do exercício físico vai ter um papel muito louco e já sabem que ele vai ser benéfico para nós. Vejam só, o exercício físico, quando nós nos exercitamos, vai ativar a metilação de genes responsáveis pelo cancro, por exemplo, da mama, do pulmão, do cólon ou até do estômago. Ou seja, quando exercitamos, vai para os genes que provocam esses cancros. Um grupo metil vai apertar o ADN nessa zona contra a histona e esses genes não se vão conseguir expressar. Ou seja, não vai haver tão facilmente o desenvolvimento do cancro. E o exercício ainda vai ser mais fantástico que isto tudo. É que ele vai desmetilar ou acetilar genes responsáveis pela supressão do crescimento de tumores. Ou seja, aqueles genes que vão combater as células cancerígenas vão ser ainda mais expressos e vão produzir proteínas que vão garantir com que as células cancerígenas não se desenvolvam. Já viram o quão louco é o exercício? E vamos ver agora aqui alguns exemplos práticos. Um estudo com uma duração de 16 semanas de treino aeróbio percebeu-se que causou a hipometilação, ou seja, existia muito menos metil nos genes supressores do gene do cancro da mama. Ou seja, conseguiam-se expressar mais genes que iriam suprimir a expressão do cancro da mama, o que é ótimo. E não é tudo. Noutro estudo, com mais de 6 meses de exercício aeróbio, percebeu que iria existir o aumento da expressão de um gene que vai controlar o crescimento tumoral ao nível do cancro da mama. Ou seja, existem de facto estudos científicos que mostram e apoiam o papel do exercício físico na alteração do nosso epigenoma. Além do cancro, o exercício físico vai ter a capacidade de afetar genes relacionados com o desenvolvimento da diabetes tipo 2. Um estudo fantástico que, relativamente à diabetes tipo 2, colocou pessoas durante 9 dias deitadas, ou seja, para que elas se mexessem o menos possível. E verificou-se que nesses 9 dias existiu a hipermetilação, ou seja, o aumento do grupo metil em genes responsáveis pelo metabolismo dos açúcares, ou seja, existiria uma menor expressão de proteínas fundamentais para que nós consigamos processar os açúcares que ingerimos. E isto é fundamental porque é um dos mecanismos patológicos da resistência à insulina e da diabetes tipo 2. Mas depois desses 9 dias, os mesmos participantes realizaram durante 6 dias por semana 30 minutos de treino de ciclismo. E eles verificaram que após esses 6 dias, as alterações genéticas causadas por estarem deitados tanto tempo tinham sido quase aniquiladas. Ou seja, isto evidencia que a epigenética é reversível. Pode existir a metilação, mas depois a desmetilação por outro fator ambiental ou comportamental. Aqui no canal nós também já falámos dos efeitos do exercício no cérebro e tínhamos falado que existiria, quando fazemos exercício, um aumento do fator neurotrófico derivado do cérebro, ou BDNF, e que este iria promover a formação de novos neurónios na região do hipocampo, que é muito importante para consolidar as nossas memórias e por isso iria promover uma melhoria da nossa memória. E sabem porquê? Porque basicamente o exercício físico vai aumentar a expressão do gene do BDNF. Ou seja, através daquelas alterações epigenéticas, o BDNF vai conseguir expressar-se mais e vai existir então a produção da proteína do fator neurotrófico derivado do cérebro, que vai não só melhorar a nossa memória, como diminuir o risco de desenvolver demência. O que eu queria que entendessem com este vídeo é que podem prevenir inúmeras doenças, mesmo que tenham predisposição genética para as desenvolver. O nosso ADN possui de facto genes que podem culminar em cancros, doenças crónicas, entre outras, mas isto não significa que estejamos condenados à nossa informação genética de base herdada pelos nossos pais. Pois graças à epigenética, que depende imensamente do ambiente onde estamos e dos nossos comportamentos, é possível silenciar genes que, quando expressos, originam doença e até ativar genes que vão suprimir a doença. Ou seja, nós, com os nossos comportamentos,
conseguimos afetar a forma como a nossa informação genética é expressa. Por isso, fica a dica: exercitem pelo menos 150 minutos por semana, distribuído pelo menos por 3 dias da semana, e já sabem, o exercício pode hackear o vosso ADN e blindar-vos contra doenças. Se gostaste deste vídeo, deixa o like, se ainda não és inscrito aqui no canal, subscreve, vem embarcar connosco nesta aventura que é a descoberta do corpo humano. Vemo-nos na próxima descoberta e até à próxima!